Abra sua Bíblia comigo, Hebreus 9, do 1 ao 5. Eu gostaria de ministrar a palavra do Senhor essa noite. Não vou estender muito, quero ministrar aquilo que o Senhor tocou no meu coração nesta tarde. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus, ao se encontrar com Moisés e com seu povo ali no monte, Ele deu as suas leis, os seus estatutos, e Ele também deu ao seu povo as ordenanças para que viesse a construir o tabernáculo, espelho na terra de algo que existe fisicamente no céu, no sentido de coisas espirituais. Nós vemos que ele foi construído, e esse tabernáculo, ele tinha 3 lados, ele tinha ali, ele era cercado, de 3 lados, e ele tinha uma cortina como porta, e por aquela cortina entravam os levitas para prestarem tributo, para prestarem culto ao nosso Deus. E nós vemos que as ordenanças foram passadas para Moisés, conforme você viu aqui no texto bíblico do escritor aos Hebreus. E nós vimos que o tabernáculo, ele tinha o candeeiro, o candelabro, o castiçal ali de um lado. E esse castiçal, ele fazia frente com a mesa, na qual havia 12 pães, os pães da proposição. E andando mais um pouco, nós podemos visualizar e ver que havia então um altar de ouro, na qual os sacerdotes eles ofertavam o incenso a Deus. Então, havia ali uma cortina bordada com figuras de querubins, e atrás daquela cortina existia a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus no meio do povo, o símbolo, e sobre aquela Arca da Aliança repousava a Shekinah, a glória de Deus, brilhando continuamente. A presença de Deus estava ali no meio do povo. Uma vez ao ano, o sacerdote ele entrava naquele lugar, ele pisava no Santo dos Santos, mas ele não pisava conforme queria ou pela sua vontade própria, mas ele ia levando na mão o sacrifício, o sangue do sacrifício, e ele aspergia ali então no propiciatório. Então o povo, ele era reconciliado com Deus, ele era reaproximado com Deus, o povo era redimido, o povo era justificado. Então havia essas ordenanças, e nessa noite eu quero chamar a sua atenção para alguns elementos que existiam dentro do Santo dos Santos, a fim de que nós venhamos a entender aquilo que Deus quer comunicar aos nossos corações nessa noite como igreja. E eu quero que você olhe comigo para estes versículos da palavra de Deus nessa noite, para este local, o Santo dos Santos, que existia ali no tabernáculo. Então nós sabemos que Moisés foi ordenado, que Deus ele ordenou para que Moisés construísse o tabernáculo. Olhe para mim nessa noite, redobre a sua atenção. E havia ali um lugar santo, na qual existia todos aqueles objetos que eu lhe falei: o candelabro, a mesa, o altar. Havia uma divisória entre o lugar santo e o Santo dos Santos. No Santo dos Santos somente o sacerdote entrava, somente ele entrava uma vez no ano, e lá dentro do Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança. Nós podemos nessa noite aproximar dessa arca e observá-la mais de perto. Essa arca, ela era feita de madeira de acácia, ela era feita daquela madeira e revestida com ouro. Sobre aquela arca
estava depositada uma tampa de ouro maciço, numa peça única. E essa tampa havia duas figuras de querubins, e eles cobriam a arca, estendendo as suas asas de um lado e de outro, de forma que tocavam as suas asas, e que cobriam aquela peça inteiriça, feita de ouro, repousando sobre aquela caixa de madeira, revestida então de ouro. E olhando para dentro daquela arca, nessa noite, nós queremos destampá-la e observar o conteúdo que existia dentro daquela arca. Havia uma vara, e esta vara estava em flores, estava florescida, tinha amêndoas naquela vara. Existia um vaso, um frasco, e dentro daquele frasco tinha maná. E existia também as tábuas, os mandamentos, a qual Moisés escrevera com as suas mãos. Porque o primeiro, conforme você se lembra, ele quebrou no pé do monte. Então ele subiu novamente o monte e Deus ditou para ele os mandamentos, a qual ele escreveu, e estava ali depositado. E este vaso contendo maná, ele era ali o símbolo do poder de Deus. E este mandamento, essas tábuas da lei, eles simbolizavam a lei, os estatutos, as ordenanças, o código e a conduta a qual o povo deveria trilhar, a qual o povo deveria caminhar, a qual o povo deveria seguir, a fim de que tivesse uma vida abundante, a fim de que tivesse uma vida plena, uma vida abençoada na presença de Deus. E olhando mais de perto esses três elementos, eu gostaria de estudar um desses elementos nessa noite. Eu quero chamar a sua atenção para que nós venhamos a estudar a história daquela vara, porque esta vara, ela diz muito a respeito da minha vida, ela diz muito a respeito da sua vida nessa noite. E esta vara, ela simboliza a minha vida e a sua vida, e a maneira pela qual você entrou nesta casa, e a maneira pela qual você irá sair nesta casa nessa noite. Então eu quero que você preste atenção, eu quero que você volte a sua atenção para o Senhor nessa noite, a fim de que o Espírito Santo de Deus possa ministrar ao seu coração. Houve um tempo, houve um momento, naquela caminhada pelo deserto, Moisés guiando o povo. Moisés era um varão muito manso, era um varão pacífico, era um homem tranquilo, e ele estava ali guiando aquele povo, levando aquele povo rumo à terra prometida. Ele estava guiando aquele povo rumo à terra das promessas. Porém, num certo momento, Deus diz para Moisés: toma o teu irmão Arão, o sacerdote, unge ele, unge a família dele, e a família de Arão, os seus filhos, eles deverão servir na minha casa, servir no meu tabernáculo continuamente, perpetuamente. E nós vemos, e nós observamos através da palavra de Deus, que Arão, então, ele foi separado para o serviço, ele foi separado para ministrar diante do coração de Deus os ofícios sagrados, para cuidar, zelar ali do tabernáculo, dos utensílios, cuidar da casa de Deus. E ele então foi separado, a sua família, os levitas, eles eram separados para este propósito. A sua função naquele arraial era cuidar do tabernáculo e das coisas de Deus, dos utensílios da casa de Deus. E olhando para a palavra de Deus, examinando a palavra de Deus, nós vemos que apenas Arão, apenas a casa de Arão, apenas a descendência dele, a família dele, deveria dar continuidade a uma linhagem de sumos sacerdotes. Então, nós sabemos que após a morte de Arão, aquela roupa, aquele cargo, aquela unção foi transferida para o seu filho Eleazar. E o seu filho Eleazar, então, transferiu para o seu filho, e assim sucessivamente. Só lembrando a você, Nadab e Abiú, os filhos mais velhos de Arão, eles morreram durante aquela caminhada pelo deserto. Então Arão, ele transfere a autoridade, ele transfere o governo para o seu filho Eleazar. Porém, havia um primo de Moisés, Corá. Este primo de Moisés, ele era levita, e ele num dado momento ele diz: não, nós temos que questionar, existe algo de errado, porque somente a família de Arão é que pode ser sumo
sacerdote, sendo que nós temos a bênção, sendo que nós temos a promessa e a unção? E eles então questionam, e então Corá ali rebeliando, num espírito de rebeldia, ele se junta então com Datã, e também com On e com Abirão, que eram da tribo de Ruben, e eles se juntam ali para fazer uma rebelião, e eles vão até Moisés e diz, nós queremos também que Deus nos mostre, que Deus nos prove, o porquê que somente Arão pode ser sumo sacerdote, por que Arão tem o governo, por que é que Arão tem a liderança, por que isso foi negado a nós? Eles tinham dentro do seu coração simplesmente a rebelião, o espírito de rebeldia. E nós vemos que Deus se irou com aquilo, porque o próprio Deus tinha dito, pela boca de Moisés, que o governo estava nas mãos do sacerdote Arão. E ele diz, nós faremos um teste, cada um de vocês, das 12 tribos, traga uma vara, traga um cajado pequenino, nós colocaremos estes cajados dentro do tabernáculo, e há de ser que Deus mostrará quem deve ser o escolhido para ministrar diante de Deus os ofícios sagrados. Deus mostrará aquele que é o escolhido para continuar ministrando e cuidando do tabernáculo. E aqueles homens então pegaram aquelas varas, e da tribo de Levi, Arão também pegou uma vara seca, e escreveu ali o seu nome, Arão, e eles depositaram então ali, no tabernáculo, diante da presença de Deus, diante da Shekinah, diante da glória de Deus, e voltaram para sua casa. No dia seguinte, então, aqueles homens voltam, e quando eles chegaram, eles observaram que a vara de Arão havia florescido, e o mais interessante é que ela não somente havia florescido, mas ela também havia dado frutos, e havia brotado amêndoas naquela vara. Então, Moisés pegou aquela vara e disse, o sacerdócio, o governo, a autoridade, a plenitude está repousando sobre Arão e a sua casa, e isto vos será por sinal de geração em geração. E ele então pega aquela vara e ele coloca dentro da arca, no meio do vaso e das tábuas. Preste atenção nisso. Ele pegou aquela vara seca lá do deserto, que havia florescido, e disse, isso vos será por sinal de geração em geração, e depositou dentro da arca, do lado do vaso, do lado da lei, e tampou com o propiciatório, com a tampa de ouro. Mas o que isso quer dizer para a nossa vida? O que isso quer dizer nessa noite? Lá em Números 17 e 10 diz, isto vos será por sinal. E eu quero chamar a sua atenção nessa noite, porque nós somos aquela vara. Eu, você, nós somos como aquela vara, uma vara seca, apanhada lá no meio do deserto, arrancada de um galho seco, sem nada. Somos como Arão, sacerdote, que basta apenas, em um dado momento, nós nos curvamos e servimos aos bezerros de ouro dessa vida. E muitas das vezes pecamos e fazemos coisas erradas e desagradamos a Deus. E fazemos coisas tolas muitas das vezes. E andamos conforme os nossos caminhos. Vara seca, infrutífera, incapaz, improvável. Mas Deus nessa noite deseja fazer florescer a sua vida. No meio deste deserto, no meio desta caminhada pelo deserto, você pode ser uma vara seca, mas Deus, através do Espírito Santo de Deus, ministrando na sua vida nessa noite, fará brotar na sua vida flores e frutos. Flores e frutos. E isso tem um símbolo espiritual para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Nós somos aquela vara arrancada, aquela vara depositada. Observe comigo que não havia chance nenhuma daquela vara florescer. Estamos no meio do deserto, ali não chove, é um galho seco, colocado dentro de um tabernáculo, coberto, mas de um dia para o outro, uma vara seca, diante da presença de Deus, diante da Shekinah, ela é capaz de florescer, ela é capaz de dar frutos para estar como sinal de geração em geração, para mostrar para essa terra, para ser testemunho entre as nações, que Deus é capaz de fazer florescer,
que Deus é capaz de brotar e de fazer você viver uma vida plena. E aquela vara foi então levada perante a arca. A arca simboliza a presença de Deus. Lembre você que eu disse no começo dessa pregação que em cima da arca brilhava a Shekinah, brilhava a presença de Deus, e aquelas varas foram todas colocadas ali, e a vara de Arão, ela brotou, ela floresceu, ela deu fruto, e assim é a minha vida e a sua vida, diante deste Deus. Nós somos batizados no Espírito Santo, nós somos mergulhados neste Espírito Santo, e este Espírito Santo, ele está neste lugar nessa noite. E se você ainda não é mergulhado nesse Espírito Santo, ele irá mergulhar você nessa noite no corpo de Cristo. No corpo de Cristo, a fim de que você venha florescer, a fim de que você venha a dar fruto. Preste atenção nessa noite. Deus deseja comunicar algo ao seu coração nessa noite. Existem duas formas de batismo, eu quero que você entenda isso. Eu não quero que você ande errante por aí, batendo a sua cabeça por falta de entendimento. Existe o batismo no Espírito Santo. É o momento na qual você chega na casa de Deus e que você aceita Jesus Cristo como sendo o seu único e suficiente Salvador. E a partir do momento que você olha para a cruz, que você abandona os seus deuses, abandona suas práticas velhas e olha para Ele e fala: Jesus, eu sei que o teu sacrifício é vivo e eficaz, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Automaticamente você é mergulhado no corpo de Cristo. Aonde estava a vara? Dentro da arca. A arca simboliza Jesus Cristo, a presença de Deus. A arca era construída de madeira, era construída também de ouro. Madeira, símbolo do homem, ouro, símbolo de Cristo. 100% homem, 100% Deus, a natureza de Jesus Cristo quando Ele veio nessa terra. E esta vara foi colocada dentro da arca, do lado do vaso, do lado da lei. Então, nós somos mergulhados no corpo de Cristo quando somos batizados no Espírito Santo. Então, todos os salvos têm o Espírito Santo de Deus morando dentro de si. Morando dentro de si. Se você é salvo, se você aceitou Jesus, então o Espírito Santo ele mora dentro da sua vida. Então você é justificado, você é redimido, você está reconciliado. Reconciliado. Existia uma separação, mas você aceitou Jesus, essa separação não existe mais. Por quê? Porque você foi redimido. Como assim redimido? Existia um pecado, existia um preço a ser pago, mas Jesus, sendo perfeito, pagou o preço que eu não poderia pagar, pagou o preço que você não poderia pagar. Então nós somos reconciliados, aproximados novamente com Deus. E Deus então publica, diante de principados, diante de potestades: está justificado, acabou os pecados, foi perdoado, tinha uma dívida, existia uma dívida, mas foi paga. Este homem e esta mulher está justificado. Você entende isso? E não existe mais o porquê você ficar se martirizando com esses pecados lá do passado. Se você é salvo, se você aceitou esse Jesus como seu suficiente Salvador, você está reconciliado com Deus, você está justificado. Cristo bradou na cruz para que o mundo ouvisse, para que principados e potestades, para que todas as pessoas soubessem que você está perdoado, que você foi salvo, que você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, batizado no Espírito Santo. Mas existe um outro batismo, e esse batismo eu quero falar um pouquinho logo à frente, que é o batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento espiritual, que é um revestimento para a sua vida, para a minha vida, que nós precisamos buscar com fervor, que nós precisamos clamar. E eu quero avançar com você aqui através das páginas sagradas, através da Bíblia, para que nós possamos observar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Observe que aquela vara, ela floresceu, brotou flores, aquelas flores brancas e rosadas de uma amendoeira, e brotou também nela frutos, pequenas amêndoas brotaram naquela vara. Havia um deserto seco, árido, havia uma vara seca, totalmente seca,
Mas Deus fez aquela vara frutificar quando ela foi colocada diante da presença de Deus. Então, nós, quando colocados diante de Cristo, quando comunicados, conectados com esse Cristo, nós florescemos. E este florescer, observe quão maravilhoso é a palavra de Deus, porque a palavra amêndoa, no hebraico, ela significa shaqued, e significa despertar. Despertar. E a amêndoa, lá em Israel, ela florescia em meados de janeiro e de fevereiro, e todas as vezes que os israelitas, eles olhavam as amendoeiras florescendo e dando frutos, eles diziam, ó, lá vem a primavera. Por que você sabe que lá vem a primavera? Está vendo as amêndoas? Estão brotando, estão florescendo. Está chegando a primavera, está chegando um novo tempo, está chegando a plenitude, está chegando a promessa de uma nova vida, símbolo de esperança. Esta amendoeira florescendo, ela trazia um despertar, um novo de Deus. Se você desejar, se você se colocar diante desta presença, Ele estará trabalhando na sua vida, Ele estará mudando a sua vida, a partir do momento em que você estiver diante dEle, clamando por Ele, buscando a Ele, Ele estará trazendo promessa de esperança, promessa de cura, estará despertando a sua vida para o novo, para uma vida plena, para uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, para uma vida vivendo a plenitude, vivendo a abundância, vivendo uma vida cristocêntrica, uma vida transformada, uma vida abençoada por Deus, uma vida na qual o Espírito Santo, Ele se faz presente. Então nós vemos que esta amendoeira, ela era recebida com muita alegria, um despertar, um novo de Deus, um novo, a plenitude de Deus na vida do crente, nós podemos dizer assim, porque nós sabemos que quando a amendoeira floresce, é porque existe algo interno que se materializou para o externo. Entenda comigo isso. Primeiramente, você foi transformado por Cristo quando você aceitou a Ele. Você foi transformado dentro. E esta transformação, ela acontece de dentro para fora. E aí, as pessoas olham e elas observam, e elas veem que existe mudança exterior. Não é o contrário como o mundo prega. Não é o externo primeiramente. Não é o de fora primeiramente, mas é de dentro. Quando o coração muda, quando a mente ela muda, então automaticamente o exterior ele é mudado. O exterior, as coisas que estão ao redor, elas automaticamente vão sendo mudadas. Eu quero que você preste a sua atenção. Plenitude é ter Jesus dentro, mudando o exterior, produzindo fruto, porque a palavra de Deus diz, pelos vossos frutos vocês serão conhecidos. O mundo, ele olhará e ele conhecerá a você, o seu Cristo, através dos frutos que vocês produzirem, através dos frutos que vocês produzirem, as suas obras, o seu bom testemunho. E é neste momento que eu chamo a sua atenção para o segundo batismo, o batismo com o Espírito Santo. Mas o que é o batismo com o Espírito Santo, Isaías? O batismo com o Espírito Santo é um revestimento. Você já é salvo, você já aceitou Jesus, e você foi mudado interiormente, mas você precisa ir além, você precisa ter o batismo com o Espírito Santo. Mas como eu tenho esse batismo? Através da busca, buscando, perseverando em oração, buscando unânime num só propósito. E este batismo é como se fosse uma capa, é como se fosse um revestimento, na qual o Espírito Santo vem e te reveste a sua vida. E como eu sei que eu sou batizado? Como eu sei que eu fui batizado? Através da evidência inicial do falar em línguas estranhas. A partir do momento que a pessoa fala línguas estranhas, a partir do momento em que a sua boca abre e ela então emite as línguas espirituais, que não são línguas de anjos, porque se fosse língua de anjo, então o diabo entenderia, ele é um anjo caído. Então retire isso da sua mente. São línguas espirituais que o Espírito Santo de Deus concede a cada um, para que as pessoas falem,
para que as pessoas então profetizem, para que as pessoas então louvem a Deus. Este é o batismo com o Espírito Santo, este revestimento de poder. E me fala também, Isaías, o que esse batismo faz na minha vida? Ele me capacita a evangelizar com poder, ele me capacita a viver uma vida de poder, uma vida de cura, uma vida de milagre, uma vida de unção. Igreja, nós precisamos desejar isso. Aquela vara só floresceu porque dentro dela correu a seiva do Espírito Santo, correu o Cristo, tornou aquela vara fértil. Então aquela mudança interna foi tão grande que se materializou para o externo, e as pessoas viram o fruto, viram o seu exterior. Observe comigo que dos utensílios que existia no tabernáculo era o candeeiro, era o castiçal. O castiçal, ele tinha este formato, e aquele castiçal ficava ali dentro do tabernáculo com as suas 7 lamparinas. E este castiçal, o símbolo dele é o Espírito Santo, que é a luz, que é o fogo que aquece, que ilumina, que limpa a nossa vida. E o mais bonito é quando nós observamos que a palavra de Deus ela é maravilhosa. E aquele castiçal, ele era decorado, e os desenhos daquele castiçal eram de flores de amêndoas. O que isso traz para a minha vida? Você precisa espelhar o Espírito Santo. Você precisa espelhar o Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque o fruto do Espírito é paz, é longanimidade, é benignidade, é alegria, é gozo, é virtude do Espírito Santo de Deus na sua vida. E se existe algo dentro do tabernáculo, se existe essa peça, símbolo do Espírito Santo, decorada com essas flores, e existe uma vara dentro de uma arca, cheia de flores de amêndoa, isso traz para nós um ensinamento espiritual, de que nós precisamos basear a nossa vida, basear o nosso caminhar cristão no fruto do Espírito, nas atitudes do Espírito Santo, na atitude que o Espírito Santo de Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Isso é viver em plenitude, igreja. Viver em plenitude não é ter riquezas. Não se engane, não se iluda. As coisas dessa vida são passageiras, elas passam. Viver uma plenitude não é viver no luxo, muitas das vezes, embora a riqueza, ela não é pecado, não é errado, mas viver a plenitude do Espírito Santo de Deus é estar guardado no corpo de Cristo, é estar depositado dentro da arca da aliança, protegido, guardado por Deus, florescendo o Espírito Santo. Isso é viver a plenitude do Espírito Santo. Meus queridos, nós estamos nas últimas horas da igreja na terra. Nós estamos avançando, caminhando. Nós somos a igreja que viverá o avivamento, que viverá e que verá e que seremos participantes do arrebatamento para subirmos com Cristo. Somos os últimos, somos o remanescente dessa terra, e Cristo quer que vivamos uma vida plena. Uma vida plena é viver dentro da arca, dentro do corpo de Cristo, aliançado com o corpo de Cristo, tendo do lado o maná, tendo do outro lado a lei, amparados por este maná e por esta lei, alimentando deste maná, alimentando desta lei. O que significa isso? Jesus, quando ele ensinava os seus discípulos, ele dizia: vocês erram porque vocês não conhecem o poder e as Escrituras. O poder e as Escrituras. Nós precisamos basear a nossa vida e viver neste equilíbrio, viver no meio do poder e das Escrituras, alimentando do maná, alimentando do poder do Espírito Santo de Deus, mas baseando a nossa vida nas Escrituras, nos estatutos, que nos traçarão um caminho, que nos direcionarão rumo a vivermos uma vida plena. É esta lei, é estas Escrituras, a submissão aos preceitos deste estatuto, que é a palavra de Deus, que irá direcionar a minha vida, as melhores escolhas como família, as melhores escolhas como empresário, as melhores escolhas como talvez funcionário, as melhores escolhas como marido, como mulher, como filho.
as nossas escolhas precisam ser baseadas no poder de Deus e nas Escrituras. Assim nós viveremos uma vida plena. Meu querido, nesta campanha de plenitude, eu quero chamar a sua atenção para que você venha estar guardado dentro dessa arca, para que você venha estar aliançado dentro dessa arca, escondido no Santo dos Santos, envolvido pela Shekinah, envolvido pela presença de Deus, vivendo uma vida plena, baseando a sua vida nas Escrituras e no poder de Deus. Por que nós não temos mais vivido os milagres? Porque muitas das vezes nós não temos visto o cego enxergar, o surdo ouvir? Por quê? Este Deus que operou no passado, Ele é o mesmo que opera no presente, é o mesmo, Ele não mudou, mas nós precisamos depositar a nossa fé neste Deus, nós precisamos viver a nossa vida de maneira a basear as nossas escolhas no poder de Deus e nas Escrituras, porque assim nós estaremos envolvidos pela presença, pelo poder de Deus. Nós teremos fé o suficiente para alcançarmos o milagre para a nossa vida, para alcançarmos para a nossa vida o milagre. Você precisa exercitar a sua fé, e a sua fé, ela será exercitada, não é através de fetiches, não é através de pontos de contato, igual a muitos têm pregado por aí, mas a sua fé, ela é exercitada pelo poder de Deus e pelas Escrituras. Pelo poder de Deus e pelas Escrituras. O que significa isso? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e você vai crer incondicionalmente. Esta era uma marca forte da igreja primitiva, e é por isso que os cristãos de Atos, eles viviam o poder de Deus, eles viviam o milagre, eles criam incondicionalmente, sabendo que havia poder de Deus e que havia milagre, porque a palavra de Deus, as Escrituras, elas não voltam vazias na sua vida. Existia uma cobertura em cima daquela arca, existia uma tampa em cima daquela arca, uma peça inteira, uma peça de ouro, e aquela tampa, ela simboliza a Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus. E só existe uma forma da alma santificada encontrar a plenitude, é estar dentro da arca, debaixo do propiciatório. O que significa isso? Se aquela tampa simboliza o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus, e se você é simbolizado por aquela vara, para que você viva uma vida plena, para que você viva uma vida abençoada, você precisa estar coberto pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você precisa querer isso, igreja. Você precisa almejar o Espírito Santo de Deus. Vamos buscar o Espírito Santo de Deus. Vamos buscar este florescer na nossa vida, a fim de que nós venhamos a viver uma vida plena, uma vida abençoada, porque assim nós estaremos como o apóstolo Paulo, sem viver feliz na pobreza, sem viver feliz na riqueza, sem viver feliz no dia da adversidade, mas também sem viver feliz no dia da abastança. E isso é plenitude. Isso é plenitude. Plenitude do Espírito Santo de Deus é estar bem, é estar feliz no meio da abastança, no meio da adversidade.